Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal. Fala, Lobo! Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo, segundo episódio. Vou aprender mais um pouco com esse cara aqui. Passem feedback, por favor, se eu estou aprendendo bem a ser o co-host aqui de podcast, por favor. O cara é uma máquina, gente. Sensacional. E, meu amigo, hoje um tema interessante que a gente vai falar sobre as bases do treinamento, as bases para melhorar a sua saúde e para melhorar a sua performance, que são os princípios do treinamento, né, Lobo? É uma coisa que quando a gente começa a estudar sobre treinamento, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, mas que eu acho que as pessoas não valorizam muito e acaba que norteia todo o nosso trabalho, né? Eu acho um tema muito importante não só para nós treinadores ter esse conhecimento sobre a base, claro, né? A gente precisa, como o próprio termo diz, a base, o princípio do treinamento, não tem nem como a gente ir para o segundo estágio se não passar por isso. Mas é muito importante quando o atleta ele tem um conhecimento dessa base, desses princípios, porque a gente sempre fala que é muito importante fazer com plenitude, né? Quando a gente faz com plenitude, sabe aquilo que a gente realmente está fazendo na essência, né? Com o mínimo de conhecimento, além do resultado ele ser mais rápido, ele é mais sustentável. Então vai ser muito legal. A gente vai dar uma pincelada sobre esses princípios do treinamento, lembrando que são alguns. Existem na literatura algumas ramificações desses princípios. A nomenclatura muda um pouco também. Exato, mas esses são os mais clássicos, a base e a raiz, então fiquem ligados que esse é um conteúdo que eu não vi até agora em outros podcasts e vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir sobre princípios do treinamento de forma simplificada. Olha aí, o cara tá uma máquina no YouTube já, galera. Sensacional. Como um meio que tá ligado com o outro, né? A gente montou uma ordem aqui que achou que faz mais sentido e a gente começou com o principal que a gente acreditou aqui, que é o princípio da continuidade, né, Lobo? Então o princípio da continuidade, por que ele vem no topo da pirâmide, né? Porque ele está mais atrelado não só à performance física, mas também à parte comportamental, né? A fixação de hábitos. E a gente sabe o quão difícil é um atleta dar o start e se manter contínuo, se manter na linha durante muito tempo. E a gente tem evidências concretas de bons atletas profissionais e bons atletas amadores que não fazem nada demais, simplesmente continuam, simplesmente seguem em frente sem pausas, sem altos e baixos. Então isso é fundamental, a regularidade, a consistência, e isso está documentado no princípio da continuidade. Essa questão de dar o estímulo de forma contínua ao decorrer do tempo. Toda vez teste. Não adianta dar um mês, fazer muito um mês, depois parar. Fazer muito e depois parar. Isso não vai contra a continuidade, né? Que a gente prega. Então, que é muito importante. Tem uma frase em inglês que a gente fala que é use it or lose it. Tipo, ou tu usa ou tu vai perder. Então, é melhor tu fazer um pouco de forma constante por muito tempo do que fazer muito por pouco tempo, né? Por isso essa coisa de rede social que a gente vê. Por exemplo, o Lobo está há 20 anos no esporte. Às vezes ele é bom ter essa performance, não porque ele treina muito, mas porque ele treina um pouco por muito tempo, se mantém treinando todo esse tempo, né? E hoje a gente fica doido, né, nas redes sociais com métodos de treino diferentes, método polarizado, quantas horas de treino a gente precisa, com curva de performance e tal. No Training Peaks a gente olha lá para o CTL, aí tem sessão de treino, olha para TSS. Então são muitos termos que a gente às vezes fica olhando para o micro e antes de olhar para o macro, olhar, né, para a sequência, para a linha do tempo. Então é fundamental. E não só isso. O princípio da continuidade também está relacionado à sua saúde, né? Porque a gente sabe que fazer de forma regular, continuamente, a gente fixa bons hábitos, administra bem a carga de treino, consegue administrar bem a carga de treino. E também tem outro termo que a gente fala, né, 1% melhor todos os dias, né? Esse termo ele é muito importante. E parece 1%, a gente nem vê esse 1%, né? Mas sendo todos os dias, de uma forma recorrente, lá na frente, quando você olhar para trás e fala, caramba, não é possível que eu fiz isso, e aí agradece o treinador, né? Obrigado, mas não. O treinador ele só deu o caminho, mas quem vive na pele sabe que acordar todo dia mesmo, porque né, mesmo você corredor, que teria 3, 4 vezes por semana treino de corrida, se você consegue compor na rotina
treinos praticamente diários, alternando com treinos de força, por exemplo, né, outros treinos complementares, né, você tem ali uma carga crônica e não só isso, né? Você fixa hábito, porque se um dia você acorda 7 da manhã, outro dia você acorda às 4:30, né, o corpo não gosta muito. Então, por isso que a gente também, como treinador, quando olha para esse princípio, tenta manter de forma bem equilibrada uma rotina muito regular de atividade na semana. Isso foi legal, a questão da conscientização, porque às vezes a gente está nesse processo e não vê se a gente está melhorando, né? Às vezes o cara fala, pô, tô estagnado e tal, mas calma, peraí, olha lá, até 2 meses atrás tu fazia esse tiro de 200 metros com essa velocidade, agora tá fazendo de 2 quilômetros, então teve uma melhora. Então, botar essa conscientização no atleta. E outra coisa que a gente falou, da questão dele entender o processo, né? Entender por que ele está fazendo isso, essa conscientização meio que ajuda na continuidade, na constância dele. Já vi também estudos sobre isso. É o famoso porquê, né? Quando você enraiza o porquê você faz aquilo, qual o motivo. Então, por isso que quando você tem a possibilidade de ter um treinador, é muito importante essa via dupla, né, de comunicação. Isso. Então, não só o treinador encher o atleta de comunicação e aquela coisa muito técnica, mas é que seja compreendido. Então, sempre de forma clara, objetiva e, claro, com muita sinergia. Essa sinergia ela é fundamental e ela é conquistada por anos, né? Não adianta. Então, é igual ao futebol, né? Não deu certo, já troca, né? Muda, quero coisa mais rápida, resultado mais rápido. E a gente não tem nenhum tempo de dar aquela respirada para acomodar a carga, ter essa conexão. E, claro, o atleta entender que o corpo precisa de tempo para se desenvolver, que é o que a gente vai falar também agora nos próximos. Show. Então, primeiro, o princípio da continuidade. Galera, indo para o próximo, princípio da individualidade biológica, Lu. Será que existe um método de treino que dá para usar com todo mundo aí? Um método secreto que todo mundo vai melhorar se usar? O que tu acha sobre isso? Pois é. Ainda mais o nosso lado, né, para quem nos bastidores, né? Quando a gente pensa numa assessoria, num grupo, realmente trabalhar de forma muito individual, ela é meio utópica, né? Então, não só acaba se tornando um pouco inviável, porque também você acaba só treinando sozinho. Então, a gente fica sempre naquele dilema, né? Treinar sozinho e fazer o meu, mas será que também é importante fazer em grupo? Então, nós temos um grande desafio em relação a isso, já falando um pouco dos bastidores, atendendo esse princípio. Então, quando a gente pensa em individualidade biológica, a gente tem que entender que cada indivíduo ele responde de uma forma, principalmente em relação à sua genética e às suas características, né, físicas e características gerais. Né? Genética, idade, sexo, como histórico esportivo. E, claro, o comportamento, parte mental, parte psicológica. Então, a gente tem que entender que a gente costuma na prática, né, ter, claro, uma linha que norteia o nosso trabalho em relação não tem muito como fugir dali. Então, primeiro a gente generaliza e a partir dessa generalização a gente atende esse princípio para poder fazer as adaptações, não vou nem chamar de personalizações, mas são as adaptações para que realmente o atleta ele consiga assimilar de uma forma apropriada aquilo que a gente propôs. Então, um exemplo, quando a gente pensa principalmente em relação à genética, né? Quando o fator genético ele é muito importante. Existem já testes genéticos que são muito facilmente realizados hoje em dia, que dão realmente resultados muito bons para o treinador poder trabalhar. A gente sabe que isso não é tão acessível, não é para todo mundo e é muito difícil. Então, a gente precisa ter um tempo para entender como que é o comportamento desse atleta. É tanto questão genética quanto comportamento mental também, né? Como é que ele responde a cada treinamento, realmente. Exato. Então, nem todo mundo vai aguentar, vai tolerar, por exemplo, 3 semanas seguidas de treinos intensos. Vai ter atleta que, por conta, né, da sua característica, talvez comporte 2 semanas de treinos mais intensos e precise regenerar uma, quando a gente pensa em blocos ali de intensidade semanais os treinos. Vão ter atletas que vão se desenvolver rapidamente para o endurance. Vai ter atleta que vai precisar mais tempo para esse desenvolvimento do endurance, né? Da resistência. Então vai ter atleta que nem eu, por exemplo, eu tinha um potencial muito grande, genético, de migrar para o endurance, tanto é que nas minhas primeiras provas, até pelo meu perfil, meu biotipo, né? Minha característica, todas as minhas características, elas convergiam para um corredor de longa distância. Legal. E ao contrário,
olha que curioso, ao contrário, eu era nadador de piscina quando eu comecei, né? Piscina até de 16 metros na época, quando começou, a gente nunca vou esquecer desse momento. Imagina, 1,50 m, 1,68 m, com a minha característica morfológica, com as minhas características também, pouca potência, né? Mesmo sendo mais jovem. Então eu sofria para, né, andar lá na frente com os nadadores até da mesma idade. E só que a minha primeira corrida, por exemplo, de 6 quilômetros, já fiz praticamente a 4 por quilômetros, né, e com lastro ainda com reserva. Isso é interessante, porque mesmo as pessoas tendo o mesmo objetivo, elas respondem diferente ao treinamento, né? Tem pessoas que são mais responsivas, por exemplo, se tu fizer um treino de potência, às vezes, com outro nadador que tem essa característica, não vai responder da mesma forma, né? Pode ser que ele melhore mais rápido ali, tu fica, pô, a gente tá fazendo a mesma coisa, mas não tá melhorando junto, ele tá melhorando mais que eu, será que eu tenho que fazer mais coisa? Será que eu tenho que... Aí fica essas coisas na cabeça, né? Aí quando vai pro Endurance, tu já tem um desenvolvimento melhor. Então essa questão genética tem que ser importante para meio que alinhar expectativas ali, né? Tem gente, sim, que vai responder melhor a determinados treinos, tem gente que vai demorar mais um pouco, então alinhar isso com o atleta e a questão mental também, ver como ele responde mentalmente ali. Será que, por exemplo, como tu falou da questão de treinar em pelotão, às vezes não é o melhor ele treinar em grupo pro físico dele, porque a pessoa não é só um bloco de músculo, né? Que a gente tem que bater e recuperar. Tem que ver, não, se ele for em grupo, para ele vai ter a questão social, ele vai se sentir melhor e vai fazer ele continuar treinando. Então isso pode ajudar também. Então são várias variáveis, né, juntas aí. Exatamente isso. Então olha só que importante a gente ter esse conhecimento do nosso lado como treinador, e por isso que a gente está aqui para falar para vocês também terem o conhecimento disso e não se assustarem, de repente, na rede social, nossa, um atleta está treinando para maratona perto de 100 quilômetros e eu estou treinando 60, 70... E será que eu tolero quase 100 quilômetros a semana? E aí tem outros fatores, né? Que aí a gente já foge um pouco da individualidade, mas também é, como a gente falou no último podcast sobre rotina de treino. Será que comporta isso? Mas aí, nesse caso específico da individualidade, né, a gente tem que entender se aquilo vai ser seguro para o atleta. Né? E a gente gosta muito de trabalhar de forma conservadora. Como a gente não tem esses dados todos na mão para poder trabalhar, por conta, né, de viabilidade tanto de investimento quanto de ter locais, tem locais no Brasil que você não tem acesso a esses testes. Então a gente geralmente trabalha de forma mais conservadora. Então às vezes o atleta vai, mas por que eu já não faço intervalado toda semana? Tem meu amigo que faz toda quarta-feira, não é o dia de intervalado toda quarta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode sim, né, de repente ser um pouquinho mais ousado, agressivo, mas nós, e eu que já estou há mais tempo como treinador, eu gosto muito de trabalhar de forma bem conservadora e evoluir gradativamente, entender se introduzindo de repente 2 semanas mais intensas, o atleta não relata dor, não relata fadiga, cansaço. Então isso é fundamental. E você, você atleta, como a gente conversou, como a gente falou aqui, cuidado mesmo com as comparações, porque aí que a gente fica doido, né? A gente começa a ficar olhando para o outro, o que o outro está fazendo e esquece de entender o motivo pelo qual você faz aquilo. Show, perfeito. Então a gente viu que não existe um treino geral que serve para todo mundo, e o próximo princípio já ligado aí precisa da especificidade. Então a gente tem que ser específico no treinamento para cada atleta de acordo com o objetivo que ele tem programado. Exato, e essa especificidade ela começa desde a modalidade que você vai treinar, então, né? Hoje tem até muitas coisas já nas redes sociais falando não dá para você treinar corrida jogando frescobol na praia, enfim. Né? Então, beach tênis é algo muito curioso. Olha só, agora, né, falando especificamente do beach tênis, que virou, claro, não só moda, mas viralizou. E realmente é uma atividade, uma modalidade incrível. Assim como o CrossFit, ele já teve um momento de viralizar, agora está saindo um pouquinho e tendo as adaptações do CrossFit. Mas eu recebi uma mensagem de um atleta no Instagram, de um seguidor no Instagram, que me perguntou, eu faço 5 km para 25 minutos, quero evoluir na corrida, mas faço beach tênis de 4 a 5 vezes na semana. Dá ou não dá?
Claro que a resposta sempre é depende. Depende, Sempre não vai tem ser, jeito. tá, galera? Sempre a resposta vai ser depende para tudo. Mas, Se nesse for um caso... profissional responsável, né, ele sempre vai falar depende. Depende, depende. Mas, nesse caso, sendo bem prático, sem enrolação, a gente tem que tomar cuidado. Qual é a expectativa? Se ele quer fazer os 5 km para 20 minutos ou sub-20 e não quer tirar os 4 a 5 dias da semana do beach tênis, o que acontece se a gente introduzir muita corrida, agora uma carga de treinamento de corrida apropriada para ele poder realmente evoluir, né, destacar essa curva do platô que ele chegou, ele vai ter que aumentar o volume semanal, talvez para 3, 4 treinos na semana e colocar bastante intensidade. Só que realmente jogando beach tênis todos os dias, no caso, isso fica difícil, porque são atividades concorrentes, né? E eu posso gerar problemas invisíveis, desde articulares, ligamentares, até mesmo a sobrecarga geral do atleta, que ele já se estressou, já gastou energia e depois vai gastar mais energia. Será que a dieta dele está apropriada para comportar isso? Será que o descanso dele está apropriado? Então, nesse caso, como eu falei, depende, mas é difícil, né? Se fosse uma pessoa que só se dedicasse a isso e tal, já aposentado, mas muito provavelmente não. Então, a gente tem que primeiro entender a modalidade, né? Não tem igual o triatleta, né? Quer melhorar no triatlo, quer se tornar um melhor triatleta, mas só pedala. Aí na hora da corrida tira, não, hoje eu diminui fiz metade da corrida que não deu, essa regenerativa também não... Me enrolei no trabalho, mas pedal não perde. Tá lá toda vez. Pedal não perde, natação e corrida ele perde. O pedal tá lá e, mas tinha 1h30, não, fiz 2h30, deu para dar uma esticada ali. Aí falei, a corrida depois da sequência, não, putz, aí não deu tempo, porque a corrida, né, tinha que ir para casa almoçar, né? Então é incoerente. Então a gente tem que entender que o triatlo tem que ter uma distribuição boa dessas cargas. Então não adianta você só querer... Porque melhorar no triatlo, melhorar seu tempo ou a sua performance de forma geral, se não treinar de forma específica todas as modalidades que estão envolvidas e também de forma, né, como a gente fala, né, o termo diz especificidade, de forma apropriada. Então, no meio da semana, talvez você vai ter que separar as modalidades, só que em algum momento você vai ter que juntar. Então, no fim de semana, geralmente é o momento que a gente junta um pedala-corre, ou um simulado, ou um combinado. Então, a gente já está indo mais a fundo da especificidade, que é treinar de forma apropriada como você vai executar aquela modalidade. De acordo com o objetivo. Né? Exato. Aí, se quiser avançar um pouquinho mais, como na corrida, né, a gente vai para uma maratona, diferente de treinar para quem quer ser o melhor corredor de 5K. Então, os treinos, eles precisam ser também adaptados, ajustados para esse objetivo. Show. Então, é importante alinhar o treinamento com o objetivo, porque a gente vê, por exemplo, na corrida de rua, eu quero correr 5K abaixo de 20 minutos, aí natação vai me ajudar? Posso jogar futebol, vai me ajudar, não preciso malhar a perna, eu jogo futebol, aí tem essas ideias, então, e a ideia é ser mais específico, né, sempre tu quer de acordo com o objetivo, se ele quer correr mais rápido, tem que correr, não tem muito para onde fugir, não adianta nadar 5 vezes na semana se tu quer correr mais rápido, então, exatamente. A especificidade vai nessa caminho, e quanto mais perto do objetivo, mais específico a gente vai ficando, né. Tem que tomar cuidado para não bitolar muito também, sim, né? Sim. Então você tem que ter vida social. Que nem eu tenho um amigo atleta, que a esposa está jogando beach tênis e de fim de semana ela o convida para ir junto. Então é um momento importante deles estarem juntos. Então ele vai jogar o beach tênis, não tem problema. Claro que a gente tem que entender que pode ter algum risco em relação a isso, mas você em alguns momentos você vai precisar sair, mas sair de forma, né, consciente, alinhando as suas expectativas. Então, talvez, nesse caso, essa pessoa ela tenha que tirar, talvez, essas outras modalidades quando estiver chegando perto da prova, para evitar, de repente, uma lesão que não consiga recuperar a tempo, né, uma sobrecarga adicional. Então, o equilíbrio ele é importante, ter equilíbrio, mas a gente tem que ter muita clareza, entendeu? Quem está assistindo aí, entenda que esse princípio de especificidade ele é muito, muito, muito importante, assim como todos esses que a gente tem falando. Show. Então, tendo objetivo, a gente treina de forma específica, e aí vem o próximo princípio, que é o da sobrecarga, né? Que eu acho que é um dos mais importantes aqui, principalmente para nós treinadores, que é o que faz a pessoa evoluir, digamos assim, de forma geral, falando para o pessoal entender, essa sobrecarga constante no decorrer do tempo, né? O que é a sobrecarga? Quando você coloca carga adicional, né? O próprio termo já diz, sobrecarga. Então, para
para qualquer coisa na sua vida, Isso, é. para você melhorar, você vai ter que sair da zona de conforto. Qualquer tipo Vai de ter que sair da zona de seja, conforto. Você vai ir no trabalho, você vai ter que ter uma sobrecarga de trabalho, sobrecarga mental, psicológica, emocional. e tu vai aguentar mais depois disso, Isso, né? e a Depois- resiliência, né? E a sobrecarga também está relacionada com a resiliência, sua capacidade de tolerar essa carga e sair dela, né? E poder, o seu corpo conseguir descansar também de forma apropriada, você conseguir tolerar, insistir, e vai vir pancada de todo lado, mas você Isso. tem que seguir e segue firme. Agora, parar de viajar um pouco aqui, né? Que eu vou longe, mas só para exemplificar esse princípio da sobrecarga, um exemplo que é muito claro, que fica muito evidente, é a própria musculação. Isso. Né? A musculação, quando você quer entender o princípio da sobrecarga, é a musculação. Por que você vai na academia Levantar e você peso. começa igual você que fez hoje bíceps, Hoje, com tô forte 5 assim. quilos, agora vindo para São Paulo vai tender a mudar para 10 quilos, 12 quilos para melhorar, né? Porque não dá para... Tá quase. Tá muito ruim esse negócio aí, né? Mas vai para você melhorar, tu vai ter que sair do 5 pro 6, pro 7, pro 8, pro 9, pro 10. Então, claro que você aí, olha só que legal, o princípio da individualidade biológica. Talvez você pare nos 12. Sim, Você deve parar sim. nos 8, eu acho, né? Mas talvez você pare nos 12. Vai ter aquele cara da academia que tem uma genética diferente, um biotipo diferente, que vai pros 16, 18, você vai... Só que você vai com camisa da Lobo, de corrida, Aí, de prova e... Pra saber daquela entender que ele é corredor, né? Então, mas para melhorar não tem jeito, você vai ter que botar carga adicional, por quê? Porque seu corpo precisa receber um estresse, um estímulo adicional para ele receber, né, para ele sair dessa zona de conforto. Aí o que a gente fala é que ele se recupera, ele avança, ele melhora no descanso, que aí você dá a carga, descansa, então não dá para dar todo dia a pancada, né? Porque senão também o princípio da sobrecarga ele inverte, né? Ele te tira do jogo. Então, esse é um dos mais difíceis para nós em relação à administração dos treinos. Uhum. Né? Porque a gente tem que fazer com que essa sua curva de performance suba de forma sustentável, sólida, que ela também não fique no platô e eu fique cozinhando, né? E também desmotiva. Quando você também fica no platô, você coloca a carga de forma errada, você entra no platô e começa a cair. Então, esse aí é onde está nosso maior trabalho de arquitetura, que é fazer com que a gente saiba qual o momento de subir e qual que é o momento de fazer recuperar para o corpo ele recuperar aquela, né, receber, assimilar aquela pancada, porque também é a mesma coisa no trabalho, vai ter momento de estresse, mas você vai ter que tirar férias, Tem que parar porque senão você surta e acho que eu tô precisando de férias também. Eu vou pedir para os meus chefes aí umas férias. Mas é isso, a gente precisa... Sobrecarga, basicamente, é a gente que precisa de um estresse para se desenvolver, né? E, de preferência, com estresse crescente no decorrer do tempo. Então, sempre um pouco a mais, eu falo, né? Sempre um pouco... Às vezes, um estresse muito grande, ao invés de gerar adaptação, tu perde, na verdade, né? Então, o corpo precisa de um estresse para crescer, para se desenvolver. Às vezes, uma caminhada, às vezes, muito leve... Aquele passeio no shopping não vai gerar uma melhora no condicionamento, então tem que ter um mínimo de estresse no corpo e de forma crescente ir progredindo no decorrer do tempo. Quanto mais tu treina, mais tu aguenta treinar e mais treina e mais aguenta treinar. É um ciclo que vai se constituindo, né? Exatamente, e tanto é que algo que exemplifica isso, eu lembro que, né, claro, 2000 e pouco, né, esse estudo devia ser de final dos anos 90. Fizeram estudo com carteiros, eu até tenho, depois, né, buscar isso a gente discutiu na faculdade, imagina 2000 e pouco, né? E ele mostra que o princípio da sobrecarga, ele existe. Né? Você fala, imagina um carteiro, certo que mudou bem hoje, né? Hoje o carteiro já não tem tanto distribuindo carta hoje como antes, né? Mas ele andava, sei lá, na época devia, no estudo, acho que em torno perto de 10 quilômetros por dia, né? E ia fazer uma avaliação com avaliação física e descobria níveis de sedentarismo em carteiros. Poxa, caramba, o cara anda todo dia, muito provavelmente no primeiro mês ele subiu o condicionamento, não fazia nada, começou a andar praticamente 10 km todos os dias, melhora, só que depois entra no platô, né, e não mexe nos hábitos, aí você tem indicadores que são comparados a sedentários, né, indicadores fisiológicos, então... não adianta, um carteiro, se ele quiser melhorar a sua aptidão física, ele já não serve, ele vai ter que correr. Legal. Não dá para você sair para fazer caminhada de 5 km se ele já anda 10. Só que ele está sedentário, ele está com indicadores... Faltou a sobrecarga. Faltou a sobrecarga, ele vai ter que melhorar. Então,
Então, isso é muito importante e como a gente falou, como todos existe também um dos princípios que é a interligação de todos eles, Isso. né? Todos eles precisam estar interligados, porque a gente fala de sobrecarga, né? A gente entende que uma das causas maiores de lesão ou de overtraining e Sim, overreaching é quando eu aplico de forma muito aguda. Eu saio do 0 para o 100 em uma semana. É difícil de definir as causas de lesão, mas a gente sabe que tem um forte indício a essa carga, sobrecarga muito rápida. Too much, too soon, né? Muito, muito rápido. Exatamente. Então, quando a gente fala de lesão, das relações mais próximas, mais diretas, né, com a lesão é erro de treinamento. E geralmente esse erro de treinamento está com uma subida muito abrupta de volume e intensidade que o corpo ele não aguenta, ele não tolera esse aumento rápido. Por isso que também o princípio da continuidade é importante. Faça um pouco ali, faça todos os dias, aí o sobrecarga entra, mas o que fazer todos os dias? Fazer de forma, como que eu vou conduzir essa carga de treino, né? Essa intensidade e volume, para que eu consiga fazer todos os dias. Então, se a sobrecarga estiver alta, se a sobrecarga estiver errado, né? Eu não aplicá-lo, eu não tenho a continuidade. Né? Então, olha só como eles estão relacionados. Né? Tem uma história, até lembrei, tu falou da questão da faculdade, não sei se é verdade, mas na Grécia Antiga tinha um atleta, acho que é Milo de Crotona, uma coisa assim. Ele começou carregando um bezerro, ele andava. O que acontece? O bezerro foi crescendo e ele foi ficando mais forte. Ele carregava, virou o boi e ele foi ficando crescendo junto, que foi tendo uma sobrecarga ali. Então, não sei se é verdade a história, mas é curioso, né? Mas mostra na prática o que é o negócio, o que né? acontece. Ele não vai carregar o boi logo de cara, e nem dá, né? De primeira. Então, seguindo sobrecarga, o que está interligado com a sobrecarga é a adaptação. A gente já falou um pouco aqui, né? Quando eu gero sobrecarga, na verdade, as pessoas pensam que eu melhoro quando eu treino. Na verdade, na prática, de forma aguda, tu piora quando treina, né? Precisa descansar para gerar adaptação, que essa ressíntese ali de proteínas, tudo que acontece na nossa célula é tão forte que tu acaba passando do que tu estava antes. Então, gera uma adaptação ali. Exato. Esse princípio da adaptação é justamente esse. Você vê, mais uma vez, a interligação de todos eles, né? Então, Então, para o corpo melhorar, ele vai precisar assimilar essas cargas. Então, essa assimilação, essa adaptação, essa resposta às cargas é que vai fazer o atleta evoluir. Então, ele precisa se adaptar àquele estímulo. Então, por isso que quando a gente muda de estímulo muito rápido, é perigoso, né? Então, por isso que dentro do princípio de treinamento, mais para frente a gente vai falar em outros episódios sobre o planejamento de treino, né, como a gente planeja o treino na linha do tempo, mas não dá para falar de planejamento de treino sem não falar dos princípios do treinamento. Então, quando a gente planeja o treino, a gente tem as fases, a base, o período mais específico. Então, não dá para ele sair do transitório, da recuperação dele das férias e direto no específico. O corpo vai sentir, já não vai ficar sem andar uma semana. Né? Então, por isso que a adaptação também, olha aqui o exemplo da adaptação. Quando você é atleta pra caramba, você é triatleta, faz Ironman, você resolve, o seu filho chama você pra jogar futebol com os amigos. Você vai jogar futebol, você fica sem andar uma semana, porque você não adaptou outro estímulo. Você não adaptou o seu sistema àquela nova modalidade, aquele novo... E é mudança de direção, aceleração e desaceleração constante, agilidade. Então, isso é muito comum, a gente vê o princípio da adaptação claro, principalmente nesses casos que você não fazia nada e você vai falar, impossível, faço Ironman, vou fazer uma coisa muito simples e fico sem andar uma semana toda. Então, ele é fundamental e, mais uma vez, interligado, né? Perfeito. Por isso que a gente fala que descanso também é treino, né? Mas descanso é treino quando tu dá o estímulo ali para descansar, para gerar adaptação, né? Então, o descanso tá junto aí também. Por isso que também a gente tem que entender a fase de vida do atleta para entender que, às vezes, ele não vai conseguir descansar tanto quanto ele descansava, de repente, antes, quando ele tinha uma vida mais tranquila. Talvez não descanse tanto quanto os amiguinhos, às vezes, descansam que estão em outras fases de vida. Né? Que nem eu mesmo estou sentindo muito no meu corpo, ele passou por um tempo de entender que eu não vou... Até mesmo ele vai aprender a descansar menos para recuperar. Você vai conseguir tolerar mais carga de treino descansando menos. Então, também faz parte desse período de adaptação o quanto o seu corpo ele precisa, tanto para cima quanto para baixo.
Então, hoje já não dá. Antes o que eu fazia, aquela soneca de fim de semana depois de um treino longo, já não dá. Então, mas aí é interessante, como você fala, não é possível que segunda-feira, mesmo cansado, né, você tolera. Antigamente não é impossível pensar nisso. Sem aquela soneca reparadora depois do treino longo, não dá nem para fazer nada. E hoje já dá, né? Show. Então, falamos agora das adaptações. O próximo princípio, para mim, é o mais injusto de todos, Lobo, que é a treinabilidade, cara. Basicamente, uma frase clássica aí, quanto mais treinado você está, né, menos treinável tu se torna. Quanto mais treinado, menos você melhora. Tipo assim, pô, já tô treinando aqui, firme e forte, mas aí eu começo a ver menos resultado. Tu acha injusto esse princípio aí? É, dureza, né? Porque quanto mais você vai se dedicando, mais você... Né, para você subir, igual principalmente quem perde peso, né? Quem vai tá querendo perder peso. No começo... No início. E é bom. Imagina se fosse o contrário. Mas tem pessoas, por conta da individualidade biológica, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade para isso, por exemplo. Mas é bom e ruim, né? Porque logo no início você já vê o resultado e se empolga, né? Principalmente na corrida, quem sai do 0 e vai para os 5 quilômetros é rápido. Vai sair de 40 minutos para 30, para 25 é rápido, ali vai vendo, né, uma curva de melhora. Exato. Um exemplo mesmo é isso, né? Do 0 para os 5 ele é rápido, porque você não fazia nada. Daqui a pouco você já está correndo 2 quilômetros. Fala, caramba, não faz nada, faço 2. Semana de ver melhora ali. Aí do 2, daqui a pouco você está no 5 em 4 a 6 meses. Aí, só que depois o salto, exemplo, do 21 para o 42, ele é duro. Ele é duro. Porque o 21, né, ele já chegou naquele platô de treinamento, que é o que a gente tolera, aí vem o princípio da sobrecarga que tem que dar mais, e às vezes esse mais tem corpo que não responde na mesma velocidade, então vai demorar para evoluir, vai ficar cansado mais tempo e não vai ver resultado. O RP, né? Por isso que a gente fala do RP, ele também é um exemplo disso, né? No início você bate todos os RPs, você não fazia nada, daqui a pouco você bate tudo. Só que chega um tempo que você estabiliza mesmo, e para melhorar... Cada segundo vai ficando mais difícil. Por exemplo, o Lobo corre uma meia maratona para 1h10 aí. 11, 10 é alto. Para baixar esse 1 minuto, por exemplo, 1, 2 minutos, sub 1h10, pode ser anos de treinamento aí, né? E olha que curioso, por isso que a ciência está nos ajudando muito isso, a dar essa longevidade e a promover esses feitos que antes eram raros, né? Então você vê um atleta de mais velho, né, já acima dos 40 anos, tendo bons resultados e batendo RPs, justamente porque ele começou a entrar com outros recursos adicionais para ajudar nesse processo de tolerância ao treinamento. Então, a nutrição ela é fundamental. Ela faz com que realmente eu possa tolerar mais a carga de treino, né, subir um pouquinho mais o nível, perder um pouquinho menos de... Né, eu aumento esse lastro. Então, quando você coloca a ciência, o que tem mais de atual, né, tanto de nutrição quanto de equipamento, ele faz com que esse lastro aumente um pouquinho e já comece a se tornar mais real, sair um pouquinho desse platô que nem eu estava num platô de tempos de corrida por muito tempo. E olha o que eu fiz ano passado, né, 2024 foi um ano importante, porque aí vem a especificidade, eu tirei um pouquinho o triatlon, aumentei corrida, porque eu queria correr mais, que também ia caber na rotina, falando um pouco também do primeiro episódio, e foi um exemplo claro disso, né, coloquei nutrição aplicada, nutrição mais atual, equipamento, a especificidade, né, tornei o treino mais específico, mantive a continuidade, mantive os treinos complementares, porque para subir um pouquinho a carga de treino semanal, e não imaginava poder bater os RPs, exemplo, que eu batia no passado na corrida, né, porque só que eu tinha ainda mais um lastro, e esse lastro, né, que a gente fala da treinabilidade, da gente poder evoluir, dar mais um salto, ele teve que ser vinculado a outros fatores externos, por exemplo. Um exemplo que tem muito nos livros também é a treinabilidade é como se fosse subir uma montanha que vai ficando mais íngreme, assim. Então tu começa mais baixo, vai conseguindo subir bem, vai ficando, ela vai inclinando mais quanto mais tu vai subindo. Então seria mais ou menos esse exemplo da treinabilidade aí pra galera. Porque às vezes a pessoa se frustra também, né? Pô, eu tava melhorando aqui, toda a prova eu tava batendo meu RP, agora tá mais difícil. Às vezes eu vou pra uma prova e eu faço mais lento da última.
Então, faz sentido, né? Quando a gente pensa em princípios do treinamento. Isso pode dar um conforto para você, ó, que conforto. Então... ó. Que conforto, falar que não é só com você que acontece isso é muito importante, galera. Esse conforto, né, acalentar o coração de que é para todo mundo, tá? E aqui agora o princípio, mais acho que um dos mais importantes, né, e mais difíceis também, que é a interdependência entre volume e intensidade, tanto para gente que treinadores quanto para os atletas, né? Saber, porque às vezes o atleta que está sem o treinador, ele não tem essa visão de volume e intensidade, né? Às vezes ele vai só aumentando toda semana, ele corria 5 no máximo, na outra 6, 7, vai aumentando tanto o volume e a intensidade do treino, né? E existe uma interdependência aí. Não tem jeito, eles estão interligados, não dá para você subir, até dá, né? Mas como a gente falou, se você subir de mais um volume, não combina subir muita intensidade na mesma proporção. Então eles vão andando né, eles vão se cruzando praticamente, até chegar no ponto que vão ter semanas que eles não vão cruzar, eles vão estar na mesma faixa em relação a percentual percentual aí do planejado, tanto para a sessão de treino quanto para a semana. Então, assim como a sobrecarga, né, a gente sabe que tem que colocar mais, o que colocar mais? Então, aí a qualidade é o que a gente vê nos bastidores, a qualidade da planilha ali, é os bastidores, é o tempo que você vai colocar do descanso do intervalado, é o tempo que você vai colocar ali do aquecimento e do série final, avaliando o volume total daquele treino. Então, isso pensando numa sessão, até mesmo indo para a semana, entender se aquela semana teve uma relação ali 80-20, né, 80 mais leve com 20 mais intenso, que é o que geralmente o corpo ele costuma suportar entre essa relação 70-30, 80-20. Então, se a gente usar uma relação 50-50, será que todo mundo aguenta? Talvez não aguente, né? Pensando numa periodização clássica, normalmente uma prova que seja de 10K, a gente começa ali com mais volume para ter uma melhora do condicionamento geral e diminui a intensidade, justamente para não ter esse conflito aí, né? E vai chegando perto da prova, a gente vai botando intensidade e tira o volume justamente para ter esse balanço, né, entre as duas e ser mais específico para a prova da pessoa. Exatamente. Aí o problema também é quando você vai pro Ironman, né? Porque aí complica. Aí complica porque você vai subindo o volume na semana, daqui a pouco você chega perto das 20 horas semanais, então você já não consegue botar exemplo intervalado toda semana, a pessoa se pergunta aí, cadê o treino forte? Não vai ter mais treino forte? Aí... Vai ter, mas uma proporção menor. E é importante ter, a gente vai falar, isso é tema de próximos podcasts, fiquem ligados, tem muitos temas legais que a gente já escreveu aqui. É justamente, aí a gente detalha isso, né, que é importante ter treinos fortes mesmo para provas mais longas, porque você precisa ter outros, não vou mudar o spoiler aqui, mas né, a gente precisa desenvolver outras capacidades importantes para a gente poder subir e evoluir. E o que a gente falou antes, né, esse balanço aí, que a gente não sabe assim, causas de lesões específicas, lesão é multifatorial, né, mas a gente sabe que o que pode proporcionar uma lesão é esse balanço equivocado de volume e intensidade. Então, realmente é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente prescreve carga de treino. E é tentador, né? Você acha que, vou fazer um treino leve, né? Todo mundo fala que pede pro treinador treinar leve, né? Pega leve comigo, pega leve, mas não quer pegar leve. Porque realmente a intensidade alta ela é gostosa. Ela gera hormônios diferentes no corpo, ela dá a sensação de euforia, de poder, de que eu fui capaz, E claro, você vai para o Strava, você vê alguns resultados bons que te motivam, mas ao mesmo tempo, se você der pancada demais, daqui a pouco você não vai ver resultado nenhum, porque você vai ficar um tempo parado, né? Perfeito. Aí vai ficar a curva, caindo ali, chorando. Sensacional, amigo. Fechamos então os princípios do treinamento. Mais algum recado aí para a galera? Espero que a gente tenha, né, exemplificado bem de forma prática e objetiva. Aqui não é, né, falar nada com termos muito científicos, o objetivo não é esse, é mostrar para vocês a importância real de conhecer esses princípios do treinamento que norteiam tudo que vocês fazem. Então, quando você recebe uma planilha, né, por isso que é importante profissionais capacitados, eles têm o mínimo desse conhecimento, tem que ter esse conhecimento para avançar. E a gente sabe que profissionais talvez não estão capacitados, não passam por esses processos de aquisição de conhecimento. Então, e você mesmo, cuidado para quem não tem treinador, pelo menos entender todo esse emaranhado de princípios, o quanto eles têm interligação entre eles, e quanto eles têm relação direta com a sua performance, como você disse, e a saúde em primeiro lugar, que é um dos princípios que não estão aqui, mas as ramificações de outros princípios de treinamento, que é o princípio da saúde. Nada
você não consegue nem levantar para uma sessão de treino se você não tiver minimamente com bom estado de saúde, né? Com os indicadores fisiológicos bons, com o corpo preparado, com a sua estrutura mecânica preparada para a atividade. Então, existem vários outros, mas esses são os principais. E espero que vocês tenham gostado. E vamos nessa. Perfeito. Sempre um aprendizado falar com esse cara. Sensacional, galera. Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal da Lobo, vai ter muito conteúdo ainda aí para vocês. Quer treinar com a gente, pessoal? Vou deixar o link aqui também para conhecer todos os planos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência e bora evoluir. Valeu. E bora para cima.